É um prazer falar com os meus amigos do sertão. Eu nasci em João Pessoa, mas as minhas origens, todas elas são no sertão da Paraíba, em Santa Luzia, em Piancó, em Pombal, na região de Cajazeiras, no Ceará também, Milagres. Então eu sou um sertanejo que nasci na praia, né? Então sempre que eu posso falar com os meus irmãos sertanejos é um prazer para mim. Isso, ministro, eu gostaria que o senhor pudesse fazer para a gente uma avaliação. O senhor esteve recentemente cumprindo a agenda, inclusive visitando muitos municípios aqui no sertão paraibano, divulgando inclusive através das suas redes sociais. O que foi que o senhor pôde ver nessa sua agenda aqui no sertão enquanto pré-candidato ao Senado Federal? Eu fiquei positivamente impressionado com a militância conservadora que existe nas cidades do sertão da Paraíba, né? Apesar de que existe ainda um certo predomínio do presidente Lula, mas a gente vê que as obras que foram feitas no governo Bolsonaro, elas surtiram efeito. Você está mostrando o açude de Caiçara, onde eu tive a honra de inaugurar com o presidente Jair Bolsonaro, e eu conversei com várias lideranças. Depois eu fui para o Piancó, estava lá em Nova Olinda, e conversei com um ex-vereador de São José de Caiana, né? Um bolsonarista. Então, nós temos núcleos bolsonaristas em todos os 223 municípios do estado da Paraíba, o que nos anima muito a trazer a nova agenda do bolsonarismo, agora com a liderança de Flávio Bolsonaro, que é um político jovem, um político que tem uma visão de futuro, tem um diálogo um pouco mais moderado e aberto a discutir conosco do Nordeste uma agenda de desenvolvimento para o Nordeste que traga um plus além dos programas de suplementação de renda que são importantes. O Flávio me levou para o governo e, juntamente com o Rogério Marinho, que é a nossa liderança maior, vamos construir uma agenda voltada para a região Nordeste. Ministro, em relação a essa sua postulação ao cargo de senador, o senhor é pré-candidato ao Senado, como foi que surgiu, por exemplo, essa decisão de disputar o cargo de pré-candidato ao Senado nessa linha, né, representando o espectro à direita no estado da Paraíba? Eu ia ser candidato em 2022, não é? Mas, infelizmente, apareceu aquela variante Ômicron que trouxe uma estabilidade sanitária. O presidente Bolsonaro já tinha substituído, eu era o 4º ministro, e na época avaliamos que era importante que eu permanecesse à frente da pasta da saúde. Mas agora temos que disputar o Senado Federal. Eu acredito que a Paraíba é um estado muito altivo, é um estado que não se vende, é um estado que não se rende, é um estado que quer que as forças políticas elas estejam representadas, seja o segmento conservador, seja o segmento que se diz progressista, que para mim é retrógrado, mas para que possamos fazer um debate de alto nível para trazer o Nordeste não como um problema para o Brasil, mas sim como uma perspectiva de desenvolvimento sustentado. É uma região que tem um potencial extraordinário, por exemplo, no campo da energia limpa, a gente vê a energia eólica, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro inaugurou a estação fotovoltaica de Coremas, a energia solar. Então, temos uma agenda para o desenvolvimento da região Nordeste. O senador Flávio está muito entusiasmado com essa perspectiva. Ele vai conosco a Paraíba e uma das regiões que ele vai é justamente a região daí do sertão. A gente está ao vivo hoje no programa com o ministro Marcelo Queiroga, que é pré-candidato ao Senado. Ministro, trazendo agora a disputa aqui para o nosso estado, para a Paraíba, onde o senhor é pré-candidato ao Senado, e para o governo tem o nome aí do Efraim Filho, que é atual senador e que se coloca na condição de pré-candidato ao Senado Federal. Marcelo Queiroga, qual a avaliação que o senhor tem feito, por exemplo, das pré-candidaturas postas até agora para o governo da Paraíba? Tem a pré-candidatura do Lucas Ribeiro, que é atual vice-governador, com apoio do atual governador João Azevedo. Tem a própria pré-candidatura do Cícero Lucena, que em 2022 teve também alinhamento, né, em parte com Jair Bolsonaro, no ano de 2022, e que hoje é prefeito de João Pessoa e pré-candidato ao governo, e Efraim Filho, que é também
pré-candidato ao governo. O senhor acredita que Efraim conseguirá ir para um segundo turno no eventual disputa com 3 nomes de peso? Quando eu estava no Ministério, Efraim era deputado federal, né? E ele me comunicou que seria candidato ao Senado. E eu fiquei assim, eu lamentei, porque Efraim era um excelente parlamentar, um dos melhores deputados do Congresso Nacional, e eu achei que era muito difícil ele ser eleito senador. Pois não é que Efraim ganhou a eleição para o Senado? Então, quando se trata de Efraim, a gente só pode ter uma expectativa muito positiva, sobretudo com as opções que nós temos na Paraíba. A candidatura de Cícero Lucena é uma candidatura que representa o passado. É um político que já está na cena política desde 1990. A candidatura de Lucas Ribeiro é uma incógnita, porque o máximo que se sabe dele é que ele é sobrinho de Aguinaldo Ribeiro. Embora sendo um parlamentar experiente, não transmite essa experiência diretamente para um seu descendente, né? Então, nós não sabemos qual é o projeto de Lucas, é uma incógnita, não tem identificação com essa agenda de João Azevedo, e a candidatura que sinaliza para o futuro, para o desenvolvimento do estado da Paraíba, para um projeto de uma Paraíba que não quer meter a mão no bolso das pessoas aumentando imposto, é sem dúvida a candidatura de Efraim Filho. E nesse sentido, o Partido Liberal, esse ano, em 2026, tem uma agenda com um candidato ao governo que dará um palanque muito forte para o nosso senador Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República e também para uma parceria com a candidatura ao Senado, que é uma das prioridades do Partido Liberal para 2026, eleger uma bancada forte no Senado Federal para dar um suporte ao governo Flávio Bolsonaro, que lamentavelmente o presidente Bolsonaro não teve, e isso atrapalhou muito o governo dele. Então, estamos muito otimistas com a eleição de Efraim, e a eleição de Efraim, no primeiro turno, já indo para o segundo turno, praticamente consolida a sua vitória, porque esses grupos antes aliados, hoje são grupos hostis, porque na realidade eles não lutam pelo desenvolvimento da Paraíba, eles buscam apenas o poder, né? Porque as alianças elas são feitas em bases programáticas e não em função da vontade individual de um ou de outro, né? Então, estamos construindo um projeto para o desenvolvimento da Paraíba. Nessa construção, como é que fica a chapa majoritária? O senhor é pré-candidato ao Senado, mas nós sabemos que neste ano serão 2 nomes para o Senado. E qual seria a melhor indicação de vice, na opinião de Marcelo Queiroga, para essa chapa majoritária? Bom, depende das alianças que estamos fazendo. O senador Efraim, em 2024, teve uma série de prefeitos eleitos, o União Brasil tinha aliança com outros partidos. Então, vamos buscar construir alianças com outros partidos justamente para ocupar a posição de vice ou para ocupar a segunda posição de senador, e também tem as suplências, não é? Então, temos até agosto para fechar essa chapa completa, não há necessidade de assodamento. Nós já temos aí os 2 pivôs da campanha, que é justamente a candidatura de Efraim e a minha para o Senado, e temos outros nomes. O Novo já lançou a pré-candidatura do Major Fábio. O Major Fábio pode ser o segundo senador, a gente ainda está discutindo isso. O segundo senador pode vir de Campina Grande, mesmo sendo do Partido Novo. A vaga de vice está aberta. Então, com muita tranquilidade, Efraim é um político muito experiente, e nós temos Efraim em dose dupla, né? Porque temos um pai e um filho. Então, com isso, é a certeza de que vamos avançar com a força do bolsonarismo e com a experiência de um político da estirpe de Efraim Filho. É um sertanejo, é alguém muito identificado com a região do sertão, que fala a linguagem do povo sertanejo e, com certeza, trabalhará muito forte pela região do sertão quando for governador do estado. Quando a gente fala sobre a política, principalmente aos aliados do bolsonarismo na Paraíba, claro que a gente precisa também fazer a leitura, ministro, em relação a Sérgio Queiroz, que até então, até pouco tempo, estava sendo cotado também para essa composição. Ele disse que não disputaria, né, a vaga de nem tão pouco de governo, nem tão pouco de Senado Federal, e também do radialista Nilvan Ferreira. Eu aproveito para... Nilvan anunciou, inclusive, que estará também, né, alinhado com o bolsonarismo nessa eleição. O senhor acredita que Nilvan e o pastor Sérgio apoiarão o senhor para o Senado? Nilvan é pré-candidato a deputado estadual. Isso é uma decisão dele. Nilvan pode ocupar qualquer posição dentro do PL, mas a opção dele agora é ser candidato a deputado estadual. Sérgio Queiroz é um quadro excepcional,
não só da política, mas da vida pública da Paraíba e do Brasil. É uma liderança evangélica muito importante e ele decidiu não participar das eleições em 2026. Claro que nós gostaríamos de tê-lo conosco, mas temos que respeitar a função dele. O chamado que ele teve para pregar a palavra de Deus aconteceu lá atrás e ele vai se dedicar, pelo menos pelo que ele falou a mim, a essa missão. Mas, naturalmente, que se ele mudar de opinião, o Partido Liberal está com a porta aberta para ele. Eles apoiarão o senhor, então, para o Senado? Olha, Sérgio é pastor evangélico. Eu não misturo as coisas. Política e religião não se misturam. Naturalmente que quando Sérgio foi candidato a vice comigo, ele ficou licenciado da igreja dele, não é? Nós temos a fé, cada um tem a sua. Eu sou católico, Sérgio é batista, evangélico batista, não é? As pessoas acreditam em Deus, o Estado é laico, não é? Então cada um vai dentro daquela perspectiva que acha mais adequada. E Sérgio, além de ser uma pessoa que nós temos uma admiração profunda, é um amigo e nós respeitamos muito a posição dele. E Nilvan, ministro? Nilvan é pré-candidato a deputado estadual. O presidente Jair Bolsonaro me pediu para unir o partido. E eu estou fazendo isso. Ele disse: Queiroga, tu vai a Paraíba, teu pessoal lá é meio radioativo. Aí eu digo: presidente, a radioatividade a gente usa para combater o câncer, né? Então nós usamos para tirar as células cancerosas do Partido Liberal. Porque lugar de esquerdista é do PT, não é no PL. Nós os respeitamos, queremos debater com eles em alto nível, mas, como se dizia no ditado popular, cada macaco no seu galho, porque a gente não quer as pessoas enganando os outros, se dizendo bolsonarista, mas na realidade o que existe ali é um lobo em pele de cordeiro. Não é? Então, hoje estamos com os conservadores, numa aliança com o centro-direita, que é representada por Efraim Filho, e vamos seguir nessa toada para mudar a Paraíba de verdade. Não é? Você pode ter certeza que com o Efraim não vai ter aumento de imposto. A Paraíba aumentou a arrecadação, mas não foi pelo aumento da atividade econômica, foi pelo aumento de imposto. O governador João Azevedo aumentou o ICMS, ou seja, ele quer meter a mão no seu bolso. E nós queremos acabar com isso. Nós queremos um Estado mínimo, um Estado eficiente, um Estado que gere uma perspectiva para os paraibanos. Não é só o programa de suplementação de renda, que é muito importante, mas nós medimos a eficiência dos programas sociais não pelo número de pessoas que tem no programa social, mas pelo número de pessoas que saem do programa social, porque isso significa que elas ascenderam, que elas estão dentro da economia, para gerar dentro da economia um ciclo virtuoso. Abriu seus negócios, o governo Bolsonaro facilitou a abertura de negócios. Claro que eu, como senador, a minha pauta principal é a saúde com critérios de objetividade para tornar eficiente a atenção básica. Queremos que o cidadão, por exemplo, aí de São José da Lagoa Tapada, que ele vá ao posto de saúde e saia com o seu problema resolvido. Porque o indivíduo que está em São Francisco, ele não tem um hospital em São Francisco, mas ele tem uma unidade de saúde que resolve. A assistência farmacêutica para garantir que o indivíduo não tenha o seu tratamento interrompido. É por isso que o ministro Marcelo Queiroga colocou 5 novos medicamentos no programa Farmácia Popular do Brasil. Então você chega lá, você pode encontrar a dapaglifosina, que é um medicamento inovador para o tratamento da pressão arterial. Você encontra o metoprolol, o besilato de amilopina, encontra a furosemida, encontra a espironolactona para tratar pacientes que têm insuficiência cardíaca. Isso quem foi que colocou no programa Farmácia Popular do Brasil? Foi o Bolsonaro. Porque nós, em vez de prometer o céu e entregar o inferno, nós trabalhamos para levar políticas públicas eficientes para as pessoas. Não vender promessa, não querer enganar as pessoas, enchendo o estado da Paraíba de outdoor, dizendo que colocou bilhões de reais para o município, sem que saibamos quais foram os critérios que foram utilizados para alocar esses recursos. Defendemos a eficiência da alocação dos recursos. O presidente Bolsonaro distribuiu recursos para os prefeitos eram satisfeitos com ele. Fundo de participação dos municípios chegou lá na ponta e agora está se vendo o que está acontecendo no governo Lula, que diz que o nordestino foi castigado com a seca, porque sabia que tinha o Lulinha para levar água para o povo do Nordeste. O que ele fez foi ressuscitar a indústria do carro-pipa. E nós vamos dizer a verdade ao povo do Nordeste. É por isso que agora, durante o período da Quaresma, eu pessoalmente vou empreender uma caminhada de Cajazeiras até Juazeiro. Não é algo que queira se equiparar a Nicolas Ferreira, que é um fenômeno, não é? É algo intimista,
é um reencontro com minhas origens, é para relembrar as histórias que meu avô Cartacho me contava, dos encontros que ele, quando criança, tinha com o padre Cícero, que era uma liderança religiosa forte, mas também era uma liderança que tinha uma expressão política muito ampla. Então vamos andar o sertão, vamos percorrer cada um desses municípios para mostrar a verdade às pessoas. Ministro, eu aproveito justamente para lhe fazer essa pergunta. Hoje a gente vê que os bolsonaristas estão nessa caminhada com o Nicolas Ferreira, né? 200 quilômetros saindo de Minas até Brasília. Qual a avaliação que o senhor faz? Como é que o senhor tem visto, por exemplo, esta caminhada e o fato de que na Paraíba, né, por exemplo, o Sargento Neto tenha se posicionado a favor e tem até aderido a essa caminhada. Em algum momento, Marcelo Queiroga pensou também em aderir a esta caminhada ou essa caminhada que o senhor anuncia saindo de Cajazeiras para Juazeiro do Norte? Eu aderi à caminhada integralmente, mas de maneira espiritual, né? Não porque presencial, cada um né? de nós tem que se desdobrar para levar a nossa mensagem. Eu hoje aqui estou em São Paulo. Eu estive ontem no Sindiosp, que é liderado pelo Dr. Francisco Balestrin, é uma liderança muito expressiva aqui na saúde, aqui no estado de São Paulo, e está fazendo um ciclo de debates com os presidenciáveis, e ele me convidou para participar do debate com o governador Romeu Zema. Naturalmente que nós temos que debater a saúde, nós temos que debater a educação, nós temos que participar dessas grandes mobilizações como essa feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira, mas o objetivo do senador Flávio Bolsonaro é estabelecer um grande diálogo com a população brasileira para criarmos um caminho para a prosperidade, que já se iniciou no governo do presidente Bolsonaro, que foi violentamente retirado da presidência da República por uma retórica mentirosa de pessoas que tiraram um sujeito condenado em várias instâncias do Poder Judiciário por lavagem de dinheiro, por corrupção passiva, e o recolocaram na presidência da República para que a profecia de Geraldo Alckmin se cumprisse. Lula quer voltar à cena do crime. E ele voltou para destruir as nossas estatais, voltou para trazer escândalos como o do INSS, de um tal careca do INSS, que mete a mão na aposentadoria dos nossos idosos, né? Quando eu era criança, eu conhecia um palhaço carequinha que alegrava a nossa vida. Hoje os carecas são outros. Tem os carecas que metem a mão no dinheiro do INSS e tem os carecas que mandam, os carecas que as suas esposas prestam serviços advocatícios que não sabemos quais são para um sujeito que é o responsável pela maior fraude bancária da história do Brasil, dito pelo senhor Fernando Haddad. Então, para mudar isso, nós precisamos de Nicolas, que é esse jovem espetacular que fez um vídeo que teve 300 milhões de visualizações. E também de pessoas como eu, que tem um perfil mais técnico, lidero um movimento na área da saúde, fizemos, na minha gestão, uma transformação na área da saúde, vacinamos o Brasil, resolvemos a emergência de saúde pública. Ao contrário dos governadores do consórcio Nordeste, que sabem muito é conversar besteira. Prometeram 40 milhões de doses de vacina, não tomaram nenhuma, não trouxeram uma dose de vacina. Prometeram respiradores, se dependesse dos respiradores dele, o povo ia morrer sem ar. Não é? Então, nós fizemos e vamos fazer muito mais. É por isso que vamos nos dividir, até porque a gente tem gente para se dividir, né? Tem Nicolas, tem o deputado federal Cabo Gilberto Silva, tem o Tarcísio aqui em São Paulo, que está dando um show, e essa gente fica o tempo todo querendo criar uma discórdia, uma divergência do Tarcísio com o presidente Bolsonaro. Sabe qual é a chance deles conseguirem isso? É absolutamente zero, porque nós estamos vacinados. Somos vacinados contra a corrupção e somos vacinados também contra a intriga. Então, eu vou definir a data aí da nossa caminhada e em breve eu vou comunicar para vocês, ok? Isso, como é que será essa programação? O senhor já tem ideia, mais ou menos? Então, se vai ser dentro da quaresma mesmo, é isso, ministro? A ideia é sair de Cajazeiras vamos parar em Barro, de Barro vamos para Missão Velha, e daí de Missão Velha vamos para Juazeiro e depois vamos subir o Horto da Colina, né? Então, nem que eu sozinho vá para essa caminhada, mas irei com muito entusiasmo, com muita fé e com muita esperança em ter um Nordeste realmente desenvolvido e um Brasil que seja melhor para todos os brasileiros.
A gente está ao vivo com o ministro Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado. Ministro, eu sei da sua agenda, mas ainda teria um outro questionamento. Como é que o senhor tem analisado essa conjuntura nacional? O Flávio Bolsonaro foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o senhor aderiu, reafirmou o apoio. Como é que o senhor tem visto, por exemplo, os segmentos defenderem, né, a nível nacional, de que a direita deve ter, além de Flávio, outras pré-candidaturas, como o Romeu Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado, defendem até mesmo o Tarcísio. Eu aproveitaria para lhe fazer dois questionamentos. O senhor acredita que Tarcísio está realmente, fielmente ligado ao bolsonarismo e que apoiará Flávio Bolsonaro e não disputará a presidência? E como é que o senhor vê, por exemplo, a possibilidade de mais de uma candidatura representando a direita nessa eleição? Bom, o presidente Bolsonaro apontou o Flávio, né? E para mim, até eu digo a você, foi uma surpresa para mim, né? A adesão que houve ao Flávio, as pesquisas mostram, né? Hoje até saiu uma pesquisa da Futura mostrando Flávio vencendo Lula. Então houve uma adesão muito grande à candidatura de Flávio. Tarcísio é candidato à reeleição aqui em São Paulo. Há outros políticos do arco conservador, como Ronaldo Caiado, como Zema, como Ratinho Júnior, que podem estar conosco no primeiro turno ou podem ter candidaturas no segundo turno. A certeza é que no segundo turno estaremos todos juntos, não é? Lula não tem nomes porque não revela ninguém, né? Em cima de árvore daninha não nasce nada embaixo, tá certo? É o que acontece com Lula. É um político ultrapassado, é um político que diz que traficante é vítima de usuário, é um político que se alia à vanguarda do atraso, o senhor Nicolás Maduro, o Ramais, Daniel Ortega, Dias-Canel, dessa praga, desse foro de São Paulo. Então nós precisamos extirpar. Olha a imagem mofada dele aí na tela. Pergunto se eu não quero uma foto com Lula. Apesar de Cristo ter sido crucificado ao lado de 2 ladrões, eu não quero foto com Lula. Fica a foto dele lá pro museu. Não comigo. Deixa esses que estão brigando por foto com Lula continuarem brigando por foto com Lula. Eu já tenho as minhas fotos com Jair Messias Bolsonaro. O senhor acredita que nessa conjuntura atual, muito tem, inclusive, se criticado, por exemplo, a indicação de Flávio, o senhor disse agora que foi uma surpresa. E alguns dizem que seria a continuidade de uma herança familiar e defenderiam, por exemplo, que Bolsonaro apoiasse um outro nome. Como é que, por exemplo, o seu aliado, esse pessoal fica querendo ensinar política a Bolsonaro. Vocês pensam que Bolsonaro é besta? Bolsonaro é um político experiente, rapaz. Esse tipo de Fernando Henrique Cardoso, que em 2026 tinha Serra, tinha Aécio, tinha Geraldo Alckmin, e Serra era prefeito de São Paulo, ele colocou Serra para ser candidato ao governo. Vocês querem que a gente entregue o governo de São Paulo, fazer esse mal ao povo de São Paulo? Tarcísio está dando um show aqui. Então isso é bobagem. Bolsonaro é um homem experiente, é uma pessoa que revelou Tarcísio de Freitas para o Brasil. Sabe qual é a chance de cisânia entre Tarcísio de Freitas e Bolsonaro? Absolutamente nenhuma. Zero. Não tem isso. Veja, dá para comparar os ministros do Bolsonaro com os ministros do Lula? Dá para comparar o Paulo Guedes com o Haddad? Dá para comparar a Tereza Cristina? Vocês sabem que é o ministro da Agricultura? Dá para comparar o Marcos Pontes com o ministro da Ciência e Tecnologia? Não dá, certo? Ele tem 39 ministros. Não sabe nem quem são os ministros. Teve ministro que ele foi apresentado ao ministro no dia da posse. E o resultado é essa tragédia que está aí, quebrou o nosso Brasil. Tá bom, pessoal? A gente quer lhe agradecer para finalizar mesmo com a avaliação que o senhor faz do mandato de Hugo Mota. Vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem, um jornalismo de primeira qualidade. Eu, como ministro da Saúde, tive a oportunidade de ser entrevistado pelos jornalistas principais do Brasil, mas nenhum deles tem qualidade superior ao jornalismo que vocês fazem aí, notadamente no Diário do Sertão, um jornalismo plural, dando oportunidade a todos os lados, sem pegadinha, para levar uma informação de qualidade do cidadão do sertão.